Zé, ainda se lembra qual foi o seu primeiro serviço de ambulância? Como motorista ao volante, sim, lembro. Foi no dia 4 de dezembro de 1980. Acabado de fazer exame de condução, estava a sirene do quartel a tocar, havia um acidente em Escariz, um acidente de moto, e, como de costume, juntava-se muita gente à porta do quartel com interesse de ir, mas na altura eu era bombeiro, só então tinha de ser acompanhado por um bombeiro e poderia ser um civil, se não aparecesse bombeiros encartados. Eu, como naquele dia tinha feito exame de condução, um colega meu encorajou-me a ir e eu fui. Pronto, e a partir daí foi sempre a bombar, foi sempre a andar, que não havia motorista, nas horas vagas estava sempre pronto. Que recordações te trazem este carro? Este veículo, como recordações, eu neste veículo já há poucos serviços fiz meia dúzia de serviços de incêndio de moto. Recordações tenho muitas dele de quando era miúdo, vê-lo sair e vê-lo entrar e vir ao hospital. Isso traz muitas recordações, que fazia serviço de incêndios e de ambulância. E cheguei a ver, trazer mais do que um ferido. Recordo-me de trazer feridos aqui deitados nestes bancos de trás e na maca atrás. Isso recordo. Chegou a conduzi-lo, certo? Sim, que cheguei a conduzi-lo já não como está, porque ele tinha sido alterado, ele foi alterado. Isto era a gasolina como é agora, mas na altura meteram-lhe um motor a gasóleo. Mas cheguei a conduzi-lo, pai 2 vezes, foi para aí a 2 incêndios com ele, para o mundo. Mas chegava-se ao fim, chegava-se ao quartel, tinha-se a andar a trocar parafusos e tudo, que ele partia os diferenciais todos. Muito bem, vamos então à nossa viagem. Zé, obrigado por nos receber. Obrigado por estarmos cá com alguém que tem 4 décadas de bombeiros, que está em regime de finalizar esta etapa da sua vida. Diga-nos quem é o seu Zé. Eu sou José Manuel Sousa Araújo, nasci 16 de 12 de 1958, em Vila Verde. Penso que sou uma pessoa simples, cumpridora, gosto de respeitar, de cumprir e nascido e criado aqui em Vila Verde. Aos 11 anos comecei a trabalhar na construção civil, depois aos 13 mudei de profissão, fui para Braga, trabalhar de pasteleiro e continuei até aos 60 anos como pasteleiro, trabalhei em Braga para Vila Verde e aos 19 anos já andava pelos bombeiros, desde criança, que tocava a sirene, tudo se juntava à porta do quartel, via-se sair o veículo para ir, se fosse para ir para o hospital, se fosse um acidente, as pessoas juntavam-se à porta do hospital a ver quem chegava e quem não chegava. E foi-me enraizando assim nos bombeiros. Depois, pronto, como não podia naquela altura, mas cheguei a fazer mesmo alguns incêndios no monte, com os meus 14, 15 anos. O quarteleiro às vezes precisava e incentivava e deixava-me ir. E depois, aos 19 anos, comecei a entrar nos voluntários. Trabalhava em Braga, vinha de Braga para Vila Verde para Braga. E foi assim. Ou seja, o seu Zé cresceu e foi criado em Vila Verde, mas depois, aos 13 anos, quando começou a trabalhar como pasteleiro em Braga, foi viver para Braga. Não, vivia na mesma em Vila Verde. Em Vila Verde. Sim, e vinha almoçar a casa até, tinha o tempo de almoço, vinha almoçar a casa e até houve situações que fazia
Os motoristas já sabiam que eu era bombeiro, motoristas da AVIC, e se a sirene estivesse a tocar, eu saía no meio da vila e vinha a correr para os bombeiros, naquele período de intervalo. E às vezes nem almoçava e ia outra vez para o serviço. Ou seja, no seu período de almoço muitas das vezes nem almoçava, vinha para os bombeiros. E esse bichinho pelos bombeiros cresceu quando? Eu penso que desde miúdo, porque era essa a tradição. A sirene tocava, juntava-se muita gente à porta do quartel, e eu andava a brincar na vila, pronto, se era da vila, andava a brincar na vila também, queria ir, sabe, vinha ver para onde ia, para onde não ia, e se fosse acidente, ia-se para a porta do hospital, esperar para ver. Nos anos 50, a vida era totalmente diferente do que é agora. Sim. O que é que mais lhe deixam saudades desses anos? Pronto, eram as brincadeiras de rua. Aqui no meio da vila brincava-se muito. Ao peão, ao espeto, a barra ao lenço. Eram as brincadeiras de rua. E os bombeiros faziam parte dessas brincadeiras na altura? Não, os bombeiros nessa altura não faziam parte porque já eram pessoas. Mas às vezes nós andávamos na vila a brincar e eles às vezes faziam formação, treinos, não é? Por causa da escola, uma pessoa punha a saber. E os miúdos vinham todos brincar, e ouviam o barulho da sirene, vinham todos a correr ver o que é que se estava a passar. Isso era verdade. Nessa altura era isso, porque, pronto, agora os miúdos nem saem de casa, não é? Nem brincam na vila, nem nada. Na altura era o que havia. Era o que havia. E vocês divertiam-se imenso com isso. Bastante. E acha que foi daí que naquela altura muitos bombeiros empregaram, ou melhor, muitas crianças empregaram para os bombeiros? Acha que tem alguma ligação isso que se vivia antigamente? Acho que sim, acho que devia ser. E depois, por exemplo, pronto, para sair à noite era para os bombeiros. E uma desculpa para sair de casa, na altura, vou para os bombeiros. Pronto. E uma pessoa tinha mais liberdade. Depende também dos pais, não é? Dos falecidos pais. Havia aquela hora de entrar em casa e sair, e assim uma pessoa para os bombeiros sempre não tinha hora de entrar em casa. E às vezes até se enganava, não é? Às vezes vinha-se para os bombeiros e depois ia-se para outros lados. Foram 4 décadas que trabalhou como pasteleiro. Trabalhou 47 anos. Atualmente está reformado, não é verdade? Que memórias bonitas é que deixam essa profissão tão honrosa como foi ser pasteleiro? Porque bombeiro você sempre foi voluntário, a sua profissão sempre foi ser pasteleiro. Que memórias bonitas é que lhe deixam essa profissão? Deixam muitas memórias. Uma pessoa fazia bolos artísticos que uma pessoa perdia ali muito tempo, muitas horas a trabalhar, a fazer coisas, experiências para depois se montar e aplicava muito tempo e uma pessoa tinha de se dedicar àquilo e estar ali horas e horas. Era uma profissão muito presa. Como é que ocupa e como é que se mantém ativo? Ativo agora, pronto, mantinha-me ativo aqui nos bombeiros, desde que deixei há 4 anos, pronto. Mantinha-me ativo aqui nos bombeiros. Agora, como está a chegar ao fim, no final de novembro, penso que deixo de fazer serviço, mas vou-me manter por aqui, não é mesmo? Braga, Vila Verde, Braga, e a maior parte do tempo é passada aqui em Vila Verde, que já no tempo quando trabalhava o dia de folga, era passado nos bombeiros. O bichinho tocava e você cá vinha para cá. É verdade. Atualmente é subchefe, mas teve muitos anos com um posto. Você entrou aos 19 anos para cá e depois foi para bombeiro de segundo. E depois teve Bombeiro de terceira, pai 10 anos, depois foi para bombeiro de segunda, tive pai 30 anos como bombeiro de segunda. Depois foi promovido a bombeiro de primeira, 5 anos, foi para subchefe. A maior parte das vezes era sempre o chefe da equipa, quase sempre, porque pronto, tínhamos poucos bombeiros primeiro e muitos anos, pronto, e
Era dos bombeiros mais antigos, daqui do Corpo de Bombeiros. E como é que me resumiria estes 44 anos de bombeiro? Se é que consegue, porque eu acho que são tantos anos que até se torna difícil. Isso bem, porque isto é tanta coisa, tantos anos. Memórias muitas. Pronto, é o que estou a dizer, é incêndios, é acidentes, que na altura foi tantas vezes sozinho, na ambulância, para acidentes, que era o caso dos motoristas. Era todos os dias, que eu fazia 4 viagens com eles, e na altura era pai 2 ou 3 certos na carreira, e que eu vinha de Braga, vinha almoçar a casa, e se a sirene estivesse a tocar, eles já sabiam, punham a perna no autocarro, eles abriam uma porta atrás, eu soltava e vinha. Vinha e lá ia fazer o que tinha a fazer e depois às vezes ia para Braga, pronto, lá ia trabalhar, fazia o que tinha a fazer, às vezes ia levar o ferido ao hospital a Braga e depois cheguei a ter ordens do comandante de chegar e ficar com a ambulância até lá e depois no fim vinha. Ficava com a ambulância na pastelaria. Sim, E depois engatava na ambulância direta para as urgências. E depois vinha para aí. Não tinha tempo de vir e fazia isso. E às vezes saía de incêndios, direto, e pronto, só alguém me ia levar lá, ou então o comandante na altura dizia, olha, leva um veículo e depois quando vies a casa deixas-te ir. E lá ficas, lá segue a tua vida. Ia fazer muitas diretas, prejudicando a família, mas passava nos bombeiros. Agora, por gosto e pelos colegas também, e pronto, achava que me completava. E aos 18 anos, quando disse aos seus pais que vinha para os bombeiros, na altura já maior de idade, não é? Mas certamente ainda vivia com os pais. Vivia. Quando lhes disse que vinha para os bombeiros, qual foi a reação dos seus pais na altura? Recorda-se? Recordo, não foi muito de agrado, principalmente da minha falecida mãe, que, pronto, já na altura diziam que era um risco, que não sei o quê, e não foi muito de agrado, mas, pronto, vinha e concordar. E naquela altura já muitas vezes me iam chamar a casa, nos dias de folga, e a minha falecida mãe. Eu às vezes ouvi, ele não está. E eu, por trás dela, estou, já vou. Era complicado, porque pronto, não era muito de vontade dela, mas eu gostava e vinha. É a memória que você tem dela a dizer que não estava a proteger o filho e você apareceu por trás que queria ir. Era, porque naquela altura, pronto, não havia funcionários e às vezes haviam serviços marcados, porque sabiam que eu à quarta-feira que estava em casa e o quarteleiro mandava os filhos, um dos filhos chamar para pedir e iam-me buscar a casa para, às vezes, ir ao Porto ou qualquer coisa e como era o meu dia de descanso e eu estava a descansar, às vezes também já ia tarde dos bombeiros para casa e naquele dia ele não está. E eu acordava e dizia que estava em vinho. E que grande diferença é que nota de o que era ser bombeiro na altura, em 71, que se não estou em erro foi quando ingressou nos bombeiros. 79. Para agora. Grande diferença é que nota nos bombeiros. Muito. O que é que mudou? Mudou muito a nível de estruturas, a nível de veículos e a nível de formação mesmo. Também mudou muito. Antigamente, quando o César ingressou pelos bombeiros, não havia funcionários. Como é que funcionava?
Quando eu ingressei nos bombeiros havia um quarteleiro, não é? Que era telefonista e era bombeiro também. E era, pronto, era motorista. E na altura nem ambulância havia, era aquele velho de fora que fazia tudo. Fazia de carro de socorro e fazia de ambulância. E depois, a seguir veio uma ambulância, uma Peugeot 504, que até foi o carteleiro que teve um acidente com ela. Empurrou um bombeiro e ele ficou aleijado. Morreu um bombeiro? Nesse acidente morreu um bombeiro, daqui de Vila Verde, num acidente contra um trator. E depois esse senhor que era o carteleiro, que era um turista, não podia, e foi quando eu comecei a fazer muitos serviços da ambulância mesmo, nas horas vagas e à noite e no dia de folga, que me pediam, eu dizia que sim, e às vezes estava a descansar e o filho dele ia-me buscar. Pronto, era essa a situação. Me ia buscar a casa e batia à porta e a minha mãe aparecia. Ou seja, isto voluntariado? Voluntariado, sempre voluntariado. Sempre foi voluntariado. E quando havia um acidente, tendo em conta que não havia funcionários, como é que funcionava? Tocava a sirene. Tocava a sirene e depois juntava-se muita gente. Às vezes não apareciam bombeiros. Chegaram a ir civis com a ambulância e com um bombeiro ao lado, que se não tivesse carta ou qualquer coisa. Um bombeiro tinha que ir sempre. Ou ao lado, mas quando não havia bombeiro encartado, iam civis, chegaram a ir civis. Mas parava-se as pessoas que iam na rua? É? Paravam-se as pessoas que iam na rua? Como é que vocês faziam? Não, tocava a sirene e juntava-se muita gente. A própria população vinha? Vinha. Juntava-se muita gente à porta do quartel. Como é que funcionava? Como é que vocês apagavam os incêndios antigamente? Antigamente, quando os incêndios no monte, era a malho, era material salvador, era a malho. E tocar, por exemplo, antigamente era diferente. Uma pessoa ia para uma freguesia, se houvesse um incêndio no mato, os sinos tocavam a rebate, juntavam-se as pessoas da freguesia, os lavradores e também ajudavam. Combatia-se assim os incêndios. Apagava-se os incêndios com seixolas e pás, quase. É verdade, e batedores. Quando veio o primeiro carro, o primeiro veículo aqui para os bombeiros, que tinha uma motobomba, foi a motobomba que conseguiam ter água para apagar um incêndio. Mas foi esse Land Rover, mas veio como para casas, como para o urbano. Não ia para monte. O primeiro veículo que veio para monte com motobombas foi o segundo Land Rover. Esse é que já vinha equipado para o monte. E a seguir foi o Unimog. E depois é que começou a haver veículos com... E como é que foi essa passagem, essa adaptação à passagem de deixar de ter que andar com seixolas e pás a apagar incêndios? Que ainda hoje se faz isso. Mas a poder ter água nos incêndios. Qual foi... Que diferença sentiram? Isso começou logo a ser uma diferença muito grande. E depois até a população também já pensava que os bombeiros já eram profissionais, que eram obrigados, prontos, não, que eram mais obrigados, já se deixaram também de juntar tanto e tudo. Já era mais fácil, não é? Mas acha que se perdeu com isso? Com o facto da população não se juntar tanto aos bombeiros? Eu acho que sim, porque agora também, depois os bombeiros, a população já ia para ver, já não ia para ajudar, já ia para ver. E acho que se perdeu, pronto, não é outra coisa, mas perdeu-se muito, porque as freguesias também tinham mais população, não é? E agora também há muita gente que foi para fora, que foi para as cidades, depois as freguesias começou a ficar com menos gente, mas era outra coisa. Os sinos tocavam a rebate e as populações juntavam-se. Há quantos anos não houve o sino a tocar a rebate? Esse é lá. Mas tem saudades desses tempos? Tem saudades dos tempos em que
realmente os sinos tocavam a rebate e a população aparecia para ajudar? Sim, saudades, mas são outros tempos, sim. São memórias que ficam, mas são outros tempos. E mesmo os incêndios nas casas está totalmente diferente, porque na altura havia muitos palheiros, quase toda a gente era agricultora, ou pelo menos tinha uma horta ou animais. Sim, isso era. As cozinhas. Eram todas com barrotes e madeira. E as lareiras, e tudo, era tudo diferente. Apagou muitos incêndios em casas? Muitos, não, alguns. Não. Pois, porque até a farda era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Agora... Era um fato de macaco, umas galochas. E dava para tudo. E dava para tudo. Nestes 40 anos, 44, vamos agora fazer 45 anos que o César faz de bombeiro, quem é que foi a pessoa mais importante nesta caminhada para si? A pessoa mais importante, ora, com a que convivi mais anos, e foi com ele que começou parte da formação, foi um senhor que era o quarteleiro, que era o Sr. Delfim. Foi com ele que mais anos convivi, mais serviços fiz. E pronto, era ele que me incentivava muitas vezes para me ia chamar a casa para vir fazer serviços, para ir, pronto. Como ele não podia, estava aleijado, cheguei a levá-lo muitas vezes às consultas, ao Porto, desde que ele teve um acidente, passei muito tempo com ele. Foi ele. Foi com ele que aprendeu a ser bombeiro? Sim, foi ele que a primeira formação foi ele. Embora depois viesse os chefes dos sapladores, o chefe Diamantino, o chefe vinham aí dar formação. Mas foi com esse senhor que a maior parte do tempo que passei. O César é do tempo da tropa obrigatória, mas na altura, como era o filho mais novo, Fiquei com uma amparo. Não teve que o fazer. E então associou-se aqui aos bombeiros. Que valores lhe trouxeram o voluntariado? O facto de fazer este voluntariado, o facto de ajudar o próximo, de ajudar quem precisa, certamente lhe trouxeram valores ou experiências que você ganhou para a sua vida. Quais foram esses valores que você acha que recebeu? Acho que o respeito pelas hierarquias, que era um incentivo, é muito bonito respeitar. Respeitar sempre os mais velhos, os mais graduados. São valores que ficam. E acha que o respeito se calhar não, mas acha que o respeito que a sociedade tinha pelos bombeiros na altura, que o César em 79, quando ingressou pelos bombeiros, e o que se tem hoje é diferente? Penso que se calhar não, porque eu acho que os bombeiros acho que só são lembrados quando não precisam deles. As pessoas só se lembram dos bombeiros? Mas quando precisam. Porque depois, pronto, embora uma pessoa seja conhecida, seja, pronto, respeitado, mas acho que as pessoas, os bombeiros, é só quando precisam. Seja para a saúde, seja para os incêndios. Depois acho que as pessoas que se esquecem um pouquinho dos bombeiros. Não sei se... As pessoas, os mídias também, de forma geral, nós depois somos esquecidos a outra parte do ano, não é? Como costumo dizer, só no verão, nas cheias é que nós lá estamos, mas depois passamos um bocadinho ao lado do cotidiano e daquilo que é a vida social. Acho que sim, acho que é isso. O voluntariado antigamente, que diferença nota
o ser voluntário em 79 e o voluntário hoje? Nota assim alguma diferença? Ou seja, o voluntariado é o mesmo. O voluntariado é o mesmo, sim. Mas as pessoas que fazem o voluntariado são pessoas diferentes. Quais são as grandes diferenças que você nota nisso? Eu acho que as grandes diferenças não, acho que não se nota. Acho que as pessoas que, pronto, vêm para os bombeiros, agora com o sentido de, se calhar, de adquirir alguns conhecimentos, porque depois partem para outras carreiras, ou então para se ter outro conhecimento, não sei. Não. Pronto, acho que agora o voluntariado, pelo que eu tenho visto nos anos, eles vêm e fazem as escolas e depois ou perdem a motivação, ou a vida é outra, ou têm outras profissões que depois param pouco tempo. Hoje em dia já são poucas as pessoas a fazer 45 anos É verdade. de bombeiro. A quantidade de jovens que você já viu e deixou de ver aqui, Muitos mesmo. e de uma escola se calhar de 10 ou de 20 ficam... Ficam 2 ou 3 às vezes, ficam para aí um ano ou ano e meio todos, mas depois vai começando a desaparecer um, desaparecer outro. E ao fim e ao cabo é isso, porque da minha escola praticamente, pronto, também estou a acabar, e só éramos 2. Um já foi, e agora da minha escola só estou eu. Isso entristece-o? Agora já dou isto barato, mas ao princípio via assim. Eles aí e não sei qual era o motivo, pronto, mas é a vida. É o que tem que ser, não é? É o que tem que ser, é verdade. Porque foi quase logo no princípio, que até era para motorista e bombeiro, que foi na altura. Foi praticamente um dos primeiros que me fizeram a proposta, mas eu não quis por causa das condições. O ordenado era muito pequeno. Era muito mais pequeno que aquilo que Já ganhava na altura. E você estando agora numa fase final, numa caminhada bonita, de tantos anos, o que é que acha que lhe vai deixar mais saudades? O bichinho das ocorrências. Só isso, porque depois eu vou-me, embora venha de Braga, mas vou-me manter por aqui, porque sou de Vila Verde. O meu coração pede para vir para Vila Verde, eu venho para Vila Verde. E pronto, e passo aqui o tempo. E este tempo que cá passou, por um lado, e roubou-lhe muito tempo da família. Sim. Isso foi, a esposa foi bastante prejudicada por causa dos bombeiros, isso é verdade. Só a esposa? A esposa e o filho, e eu perdi bons momentos com o filho, não é? Momentos que podia estar com eles, estava aqui. Mas não me arrependo, agora vou compensá-los, não é? E se tiver netos, o tempo que perdi com o filho vou ganhá-lo com os netos. Mas o seu filho nunca foi cá bombeiro? Porque o pai também nunca quis? Não, e ele também nunca viveu em Vila Verde, mas também... Mas existe bombeiros noutros sítios, mas nunca foi algo que você quisesse que ele fosse, porquê? Pronto, não era vontade dele e eu também não era apologista por causa do tempo. E gostava que ele, pronto, conseguiu na carreira os estudos e sempre gostei e apoiei na carreira que ele gostasse. Mas gostava de deixar alguém na família bombeiro? Se calhar um neto mais tarde? Se calhar. Vou ter algumas coisas que vou levar para casa para mostrar aos netos, pode ser que eles algum ganhem gosto por isso. Estou a imaginar o seu Zé daqui por uns tempos com o netinho e vamos aos bombeiros. Isso é sempre, isso é verdade. Como é que sente esta reta final dos 44 anos? Você começa a sentir aquele peso de deixar de poder fazer?
Bem, vamos convencendo aos poucos, tenho. Eu gostava de poder continuar enquanto tivesse forças, não é? Enquanto me sentisse capaz. Mas como é lei, não se pode, não se pode. Vão-me convencer e tem que ser. Vou ver sair aí os colegas e coisa aí, vou ficar a roer-me um bocadinho por dentro, e depois se calhar até mais tarde um bocado irei no meu carro apreciar, ver e não sei, não sei. Vai ser um bocado diferente, pronto, mas tenho de me adaptar a isso. Falta um mês. É verdade, é mais um mês. Está a contar os dias? Quase as horas. É verdade, quase as horas. Mas tem que ser. Pronto. O que é que sente quando veste a farda do bombeiro? Sinto. Porque você vestia a farda de pasteleiro. Sim, Certamente tinha um sentimento. sim, tinha. Mas quando vestia a farda de bombeiro ou o macacão, Sim. à altura, como é que se sentia? É uma responsabilidade. Uma pessoa tem de encarar as coisas de outra maneira, depende da situação que uma pessoa recebe, as ordens que recebe, e depende, uma pessoa já vai mais ou menos imaginar o teatro, as operações e tentar adaptar-se à situação. Assim, mas sentimentalmente, o peso dessa farda É responsável, é é responsabilidade. totalmente diferente de vestir outra roupa qualquer. É verdade. E neste percurso, qual foi a ocorrência que mais o marcou? A ocorrência que mais me marcou tem várias, mas o acidente que mais me marcou e foi numa freguesia em Mos que ele teve um acidente de moto. Ele tinha carro, mas naquele dia perdeu uma moto emprestada e teve um acidente de moto. E foi um dia desses que eu vinha de trabalhar, vinha almoçar a casa, a sirene estava a tocar, saltei do autocarro para baixo e vim ao quartel, peguei na ambulância e fui socorrer foi para esse acidente, não sabia quem era, não é? E na altura, na estrada, estava muita gente já de volta do senhor e tudo. E eu cheguei, tirei a máquina, pus a máquina ao lado do ferido e pedi para me ajudar. E muita gente mesmo. E ninguém me queria deitar a mão. Foi uma menina. Deitou a mão para pôr o senhor na máquina. Arranquei, cheguei ali ao Hospital Vila Verde, era como de costume, não é? Já estavam as pessoas à porta a ver, e estava o médico e a enfermeira também, já com a porta aberta, e o médico abriu a mala da ambulância e fechou logo. Braga! E eu, pronto, arranquei, fui para Braga. Essa ocorrência marca o porquê, José? O facto Por de causa não ter ninguém a ajudar a ter sido essa rapariga. E o ferimento que o senhor tinha que ninguém queria ajudar e os próprios médicos, porque ele tinha os testículos todos desfeitos. Quando ele se cruzava, ele soube que foi você que socorreu, na altura? Sim, senhor. E ele dizia-lhe alguma coisa, não? Falava, sim, ao princípio. Ao princípio agradeceu, não sei o quê. Pronto, eu fiz o que tinha a fazer. E esse agradecimento? Não há nada que pague, vai não? Não. Tendo em conta que aqui Vila Verde é uma zona com uma vasta área florestal e sabendo eu que o seu Zé é muito respeitado aqui pelas tropas, aqui pelos homens aqui da casa, ganhou muita experiência. Como é que adquiriu essa experiência num tão grande área florestal e coordenar meios aqui? Nem sempre é fácil. Pronto, conhecendo o terreno, não é? Como há muitos anos, foi conhecendo o terreno e ver as características das ativações e é isso. E era o conhecimento, pronto.
Conhecimento do mundo, conhecimento dos caminhos, dos terrenos. E era assim que se coordenava. Qual foi o maior incêndio que teve aqui em Vila Verde? Foi o 15 de outubro de 2017, em Oleiros. Apanhou pai 3 ou 4 freguesias do concelho, na zona sul. Começou em Oleiros, depois foi para ali fora. Você esteve lá? Tive. Era você o COS? Foi um dos COS daquele teatro de operações? Não, estava lá o comandante, o atual comandante. Eu fui para lá, já eles lá estavam, porque nesse dia, ou coincidência, ou coisa, houveram 3 chamadas falsas. E saímos os 3 meios para a zona norte. E o incêndio estava na zona sul. Depois, quando chegaram os meios lá, aquilo já estava mesmo... Com umas dimensões enormes. É verdade. Acha que corremos um risco sério de ficar sem voluntariados? De ficar sem quem ajude a população? Eu acho que está-se a encaminhar para isso. Acho que isto, se calhar, vai ser mesmo só profissionais. E qual foi o momento mais divertido que viveu nos bombeiros? Porque isto não é são ocorrências e socorrer pessoas. Divertidos. Havia bastantes. Mas, geralmente, quando se fazia esses convívios, e era divertidos, depois, no fim, aparecia sempre uma ocorrência. Ou seja, vocês vinham para a Tainada É e acabavam num incêndio. Uma emergência. É verdade. O que vale, estavam muitos. Estavam muitos. É. E esses convívios, ainda acha ou melhor, esses convívios neste momento ainda se fazem ou também se foram perdendo ao longo dos anos? Ora bem, isto aqui, o último que acabou nisso, e foi talvez, foi na pandemia, após o Covid, estava-se a fazer um convíviozito, que até foi no fim da época das vacinas, que era no último dia, que era no 15 de outubro, e estávamos aí bastantes num convívio, e estava tudo a correr bem, tudo de volta do grelhador e coisa, e lá apareceu um incêndio, lá fomos todos para o monte, quase até às 3 da manhã. E as febres? A maior parte delas ficaram aí. Mas já foi numa altura que já se tinha comido bem, já estava. Mas pronto, tive que ser. Ia ter que ser ter muita força. É verdade. Nem todos foram, alguns ainda ficaram, mas foram os necessários, mas foi bastante gente. E pronto, os que ficaram lá ficaram na vida deles, depois, mas sobrou aí muita coisa. Depois ainda deu para os outros dias a seguir. Aqui os seus colegas, os seus camaradas, respeitam-no muito e veem-no como uma referência. Qual é o peso de se sentir como se fosse um exemplo para estes jovens? Pronto, já isso. Eles têm a ideia deles. Eu acho que, pronto, só estar aqui este tempo todo, mas se seguissem o meu exemplo, penso eu que, da maneira que sou, que não perdiam nada com isso. Agora, mas sente esse peso, essa responsabilidade de mostrar a eles alguma coisa? Ou nunca mudou a sua forma de ser? Não, nunca mudei a minha forma de ser. Eu sou, pronto, encaro as coisas do dia a dia. Não me imponho. Nem nunca gostei de impor. Respeito, gosto de ser respeitado e nada mais. Se servir como exemplo, que seja um exemplo. Que seja um bom exemplo. Um bom exemplo. Que seja um bom exemplo. Que sonhos ou que desafio é que ainda lhe falta concretizar? Acho que nenhum. Acho que a carreira está concretizada e acho que não tenho nada que me arrependa, que diga que o que fiz, penso que se pudesse tornava a fazer, não tenho nada que me faça olhar para trás. É seguir em frente
E cumprir o sonho agora até ao fim. Pronto. Fica algum pedido de desculpas por fazer? Não. Acho que não. Acho que não tenho pedido desculpas a ninguém, nem ninguém me tem pedido desculpa a mim, penso eu. Penso que sempre fiz o melhor que pude, o melhor que sabia. E acho que está bem. O que diz o coração de um bombeiro? O que diz o coração de um bombeiro? Servir às populações. Ajudar. E tentar salvar os bens e os materiais. É isso que leva à missão. É tentar ajudar. Fazer o melhor que se pode. Se pudesse dizer alguma coisa à sua mulher e ao seu filho, diria alguma coisa? Diria que estamos aí para a frente agora. Bom ter o Zé. É verdade. Agora é bom ter o Zé. É verdade. Sente-se missão cumprida. Sinto. Zé, obrigado. Um beijinho ao Zé, um beijinho ao Zé. Nada que é para não estragar a antiguidade. Devagarinho, devagarinho! Um, dois, três! Caralho, também estou salvando! Vem em fila. Calma, Zé. Ó Zé, mas não ali que é pesada para caralho.